Pombal, no século XVIII, não é? Tivemos uma interrupção da internet, é quem vai obrigar a se falar o português permanentemente. No Brasil Império, Pedro I, Pedro II também darão importância à alfabetização na língua nacional, à insistência de se falar o português e se abandonar os falares, não é, regionais. Durante a ditadura de Getúlio Vargas, muitos imigrantes no Brasil, não é, principalmente no sul e sudeste, não é, tinham escolas onde os filhos desses imigrantes aprendiam a história do Brasil, a geografia do Brasil, na língua dos seus avós, dos seus pais, italiano, alemão, russo, ucraniano. Getúlio Vargas proibiu isso. Todo mundo tinha que falar português. Muito bem, página 41. Página 41, que tem poesia lírica, poesia pastoral, epopeia. Eu coloquei esses gêneros literários com esse título: Gêneros literários. Poesia lírica é a poesia que fala de amor, que fala de paixão, não é? Que fala de sofrimento, que fala de saudade, não é? E o texto aí dá o nome de alguns grandes poetas líricos de vários países, não é? Na França, na Espanha, e fala de Luís de Camões. A gente sempre lembra Camões como o poeta dos Lusíadas, mas Camões tem uma lírica, ou seja, um conjunto de poemas que fala de amor. Não é? Há um poema em que ele descreve o que é o amor. Não é? E aquele menino, Renato Russo, usou o soneto de Camões sobre o amor numa música que ele compôs, usando também a Epístola de São Paulo, que fala sobre o que é o amor. O São Paulo fala do amor no sentido, não é, amplo, mais geral, todo tipo de amor. O amor entre amigos, o amor entre pessoas que convivem, entre profissionais, não é? O amor entre esposos, o amor de pai e filho, não é? De mãe e filho, o amor de parentes, enquanto Camões fala especificamente do amor-paixão, do amor de um ser humano por outro, num sentido, não é, de sensualidade, no sentido de tu gostar do corpo, da química, não é? Então esse lirismo de Camões é fenomenal na língua portuguesa. Aqui também diz que a temática é sempre intimista e apaixonada, dedicada à expansão de sentimento sublimado de um amor fervoroso por uma amada, sempre longínqua e inatingível. Esse lirismo de fundo platônico, tem um forte elemento místico, com a amada representando o bem e o belo, a perfeição, numa idealização que a gente vai ver mais tarde. Os românticos vão trazer isso daí. Mas lembre que nem toda a poesia lírica dessa época é assim sublimada, não é? Muitas vezes essa poesia desce ao encontro, ao beijo, ao tocar de corpos e coisas assim. Muito bem. Poesia pastoral, outro gênero baseada em poemas bucólicos, usando como modelo o poeta Virgílio. Está lembrado que Virgílio é aquele poeta romano, aquele espírito que vai conduzir Dante de Alighieri nesse seu caminho, essa sua trajetória, percorrendo o inferno e o purgatório. Virgílio é o guia, é o farol, é o camarada, não é, que leva o poeta das regiões inferiores até as regiões celestes. Atenção, Virgílio, como sendo pagão romano, ele não podia adentrar no céu. Então, quando termina o purgatório, quem continua a jornada com Dante é a amada dele, Beatriz Cavalcanti. Não é? Cavalcanti é um sobrenome italiano. Muito bem, seguindo, imitando Virgílio, não é? As bucólicas de Virgílio. Não é? Bucólicas significa campestre, não é? Que tem a ver com o campo. Lembre que o arcadismo do século XVIII vai também restaurar esse gênero poético, não é?
Aí vem o nome de muitos poetas bucólicos. E, ao mesmo tempo, fala-se aí também de coleção de contos, ou novelas, ou narrativas satíricas, onde você cria a ironia, o deboche, o achincalhe, não é? A brincadeira, às vezes, de mau gosto. Não é? Picaresca, exatamente. Algo picaresco é aquele humor grosseiro, que desce, não é? Às vezes, ao palavrão, à situação de duplo sentido. Veja, você ia, não é, lá em cima, não é, o esplendor do bom gosto, e descia até o mau gosto. Mas lembre que a comédia grega, Aristófanes, também era isso, né? Aristófanes, ele escrevia para o povão. Então havia um humor fino, que a gente chamaria, não é, de humor, o humor inglês, que faz cócega na inteligência, e havia o humor grosseiro, não é? A piada de mau gosto, como é que se diz? A ofensa, o machismo, a homofobia, o preconceito, né? Tudo isso daí. Muito bem. Então, coleções de contos. O Decameron é uma espécie disso daí, não é? Então você tem novelas exemplares de Cervantes, que é o grande escritor de Don Quixote, não é? E outros livros que se falam. Epopeia. Epopeia é a poesia épica que narra os grandes feitos, os grandes heróis, que fazem um elogio, não é, esses poemas, a atos de grandeza, de desprendimento, atos de pessoas que são capazes de realizar grandes façanhas, grandes feitos. Não é? Lembre que o herói na Grécia era alguém que era protegido pelos deuses, um ser humano de quem os deuses se agradavam e que, portanto, reservavam para ele a possibilidade de realizar grandes feitos. Então, há várias epopeias aí que são citadas, não é? E que foram importantes, não é? Mas, sem dúvida nenhuma, a epopeia que a gente deve dar importância é, para nós da língua portuguesa, os Lusíadas. Não é? Ele cita outras daí, mas os Lusíadas, Camões, não é? Ele cria um poema que vai descrever a história de Portugal até as grandes navegações. O herói desse poema é Vasco da Gama. E o descobrimento das Índias, essa façanha que transforma Portugal num país diferente de todos os outros. Não é? Uma nova Grécia, cheia de heróis. Não é? Vasco da Gama não está sozinho, não é? Há outros navegadores com ele. Pedro Álvares Cabral, inclusive, esteve na expedição de Vasco da Gama. Não é? E 2 anos depois de Vasco da Gama, ele vai voltar às Índias. É quando ele dá uma passadinha, não é? Aqui no Carnaval do Brasil. Não é isso? Então, esse poema de Camões é importante porque ele constrói idealisticamente uma pátria de heróis. E, através da forma como ele constrói esse poema, ele também, como é que se diz, cria o modelo de poema épico na língua portuguesa, que vai ser, logicamente, utilizado por poetas que vêm depois dele até o século XIX. Né? Os românticos ainda usaram o poema épico, mas hoje em dia é difícil você encontrar algum poeta que utilize mais isso daí. Muito bem, o teatro. O texto começa falando do teatro religioso da Idade Média, os mistérios, as paixões e os milagres. Né? Os mistérios falavam sobre mártires e santos. As paixões narravam a paixão de Jesus Cristo. E os milagres contavam, né, feitos milagrosos, o nome está dizendo, patrocinados por um santo especificamente, que aconteceu num local ou ao longo de um país. Essas representações eram feitas em épocas especiais, não é? Na festa do Santo Padroeiro, aí tinha aquilo dali. Durante a Semana Santa, ainda hoje há paixões de Cristo que são famosas no mundo inteiro. Aqui no Brasil, sem dúvida nenhuma,
A Paixão de Nova Jerusalém é um espetáculo fora do comum, que não deve a nenhuma paixão de nenhum lugar do mundo, não é? A sua qualidade, não é? O seu caráter cênico, a sua grandiosidade. Mas você tem uma representação, não é, de paixão, por exemplo, em Goiás, que é a chamada Procissão do Fogaréu, né? Que também é outro alto, não é? Outro teatro religioso místico impressionante, fora do comum também, de uma qualidade excepcional. Na Alemanha, durante a Idade Média, uma cidade, Oberammergau, sofreu de peste. Então, os habitantes de Oberammergau fizeram uma promessa: se o número de mortos fosse pequeno e a doença não se alastrasse, de 10 em 10 anos, os habitantes de Oberammergau iriam representar a Paixão de Cristo. Isso 1380 e pouco. De lá até hoje, nessa cidade, durante a Semana Santa, acontece a Paixão de Oberammergau. É um espetáculo que dura 6 horas. Né? E como você vê em Nova Jerusalém, não é? As pessoas se deslocam pelos cenários. O texto fala isso daí. E você vai ver que há muita semelhança com a Paixão de Nova Jerusalém, esse teatro religioso. O texto não fala, mas junto com esse teatro religioso, havia na Idade Média o teatro picaresco, o teatro popular, o teatro de bonecos, né? Que a gente chama de mão-molenga, mamulengo, né? O teatro de bonecos com fios, fantoches, títeres, marionetes, não é isso? E com pessoas, não é? Contando casos, contando piadas, fazendo acrobacias. Esse teatro popular, a gente tem pouca referência sobre eles. Na verdade, tem sempre referências, mas a gente não sabe exatamente qual era o texto, o que se dizia. E o comentário, como era feito geralmente por textos escritos por monges, e a gente sabe que esse teatro, ele utilizava uma linguagem chula, grosseira, né? Aí, resultado, o comentário era sempre ruim, né? Sempre falando de mau gosto. Mas é esse teatro a base do teatro popular que vai se desenvolver depois. Muito bem, aí se fala não é, da primeira tragédia que foi criada no Renascimento, em 1515, e fala, não é, e sai descrevendo os italianos, não é, eu cito a Mandrágora de Maquiavel. Maquiavel a gente só lembra do príncipe, não é? Mas Maquiavel foi historiador, não é? Maquiavel foi diplomata, e Maquiavel era teatrólogo, dramaturgo. Escreveu uma comédia, a Mandrágora. Interessante a gente ver isso. Em Portugal, sim, fala-se do teatro na época de Elizabeth I, né? a grande rainha inglesa do final do século XVI. É durante o reinado de Elizabeth que surge essa figura importantíssima chamada William Shakespeare. Não é isso? William Shakespeare. Pois bem, né, o texto fala muito de Shakespeare. Não preciso mostrar a importância de Shakespeare, porque você lendo o texto vai ver isso daí. Depois a gente vai fazer uma avaliação sobre esse texto e aí você vai ter que pesquisar mesmo. Então não se preocupe quanto a isso agora. Mas eu quero que você se lembre, não é, que existe a poesia também, desculpe, o teatro também em Portugal. Não é? Ele fala do teatro ibérico, mas aí destaca Gil Vicente. Gil Vicente, ele mistura o teatro medieval, né, o teatro picaresco, o teatro grosseiro, né, e ele dá um up, uma melhorada nesse teatro, criando os chamados autos. Alto da barca do inferno, alto da barca do purgatório, alto da barca do céu. E nesse teatro, como Aristófanes lá na Grécia, ele usa a comédia para ridicularizar os costumes, a imoralidade, fazer críticas à sociedade da sua época. Claro que Shakespeare também fez isso nas suas comédias. Shakespeare também escreveu comédias, não escreveu só tragédias.
Shakespeare também foi um grande poeta. Gil Vicente também foi um grande poeta. Não é? Então vê quanta coisa maravilhosa a gente tem dentro do Renascimento. E que são modelos para obras que existem até hoje. Que a gente utiliza até hoje. Pronto. É isso daí. Certo? Semana que vem, sem problema nenhum, nós estaremos de volta. Até lá.